Olá pessoal, boa noite. Olá, tudo bem? Olá. Olá, boa noite. Olá, tudo bem pessoal? Tudo bom? Olá, Fábio, Vira, Arlene, Marta, tudo bem? Bom vê-los por aqui. Olá, Marcele. Tudo bem, Marcele? Prometeu e entrou, né? Celina também, muito bacana. Que bom que vocês vieram aí. Olá, pessoal, boa noite. Bem, daqui a pouquinho a gente vai começar nossa discussão de hoje, a nossa troca. Olá, Sandra, tudo bem? A nossa troca de hoje. Vocês viram que eu coloquei uma provocação aí, né? Na verdade, o título hoje é uma provocação. A culpa é de quem? Né? Contradições da educação em tempos de pandemia. Então, vou tentar provocar vocês um pouco aí hoje nessa reflexão sobre um tema tão caro, né? A todos nós, que é a educação em tempos de pandemia. Olá, Josué, tudo bem? Boa noite. Bem, tô esperando, né? Tô dando um tempinho pra ver se o pessoal vai chegando aí pra gente começar a nossa conversa hoje. Bem, não sei, né? Eu acho que eu vou me apresentar. Eu percebi que tivemos entradas de seguidores aí nos últimos dias, então vou me apresentar para os que não me conhecem. Eu sou... Olá, Fabiana, tudo bem? Eu sou Flaviane, sou psicóloga. Olá, Josué. Bem, então eu sou psicóloga, atuo nesse momento, além de uma prática de psicologia escolar, porque eu também sou psicóloga escolar, eu atuo na universidade, né? Atuo no âmbito da graduação em psicologia e da pós-graduação do curso de psicopedagogia da Estácio, da Universidade Estácio de Sá. Então, a minha fala vem a partir desse lugar, né? De uma formação acadêmica dentro da psicologia e também de uma prática profissional. Então, a minha fala transita aí pelo acadêmico e pelo campo, né? E pela prática. Bem, então, o tema de hoje é educação, né? Que é um tema que me atravessa, é um tema que eu discuto, né? Tanto o meu doutorado foi sobre educação e eu atuo nesse campo. Então, sempre gosto de trazer uma discussão sobre essa temática, porque eu acho que a psicologia tem muito a dizer sobre educação. Nem sempre a gente faz valer isso, né? Às vezes a nossa prática na escola fica estritamente focada no aluno. Estou falando enquanto psicóloga e percebo que a psicopedagogia também, né? O foco fica lá no aluno, o problema, quando a gente pode muito mais, né? Temos potência na nossa prática de intervenção. Então eu quero falar um pouco disso, quero provocar vocês. Sei que aqui a gente tem um público misto. Oi, Gláucia, tudo bem? A gente tem um público misto aqui, né? A gente tem estudantes de psicologia, temos psicólogos, temos pedagogos, professores. Então eu vou tentar fazer uma discussão que contemple aí as diversas formações que temos, né? Aqui dentro da live. Bem, se quiserem trazer perguntas também, se sintam à vontade. Olá, boa noite. Se sintam à vontade para perguntar. Ontem eu abri também perguntas, né, no Stories, e vieram algumas perguntas. Então eu vou discutir o ponto que eu quero com vocês e vou abrir também para as perguntas e responder as perguntas que eu recebi. Tá, Genilda? Tudo bom? Bem, então, pensando o tema da nossa live de hoje, que é a culpa é de quem? Contradições da educação em tempos de pandemia. Esse tema eu pensei exatamente pelo que eu tenho ouvido
em alguns eventos que eu participei, venho ouvindo pelos corredores, né, um pouco da fala dos familiares, dos amigos. Então, tenho percebido que a gente tem tentado culpabilizar esse momento de pandemia por questões que já são nossas, por questões que já nos atravessam, por gerações em gerações. Então, eu quero ampliar essa discussão, eu quero colocar a lupa exatamente nisso. Quando eu pergunto a culpa é de quem, é um pouco para provocar essa reflexão, esse olhar para dentro. Bárbara, exatamente esse olhar. Bem, a culpa é de quem? Tem algum culpado? Isso que eu tenho me queixado diz respeito de quê, né? Então, é um pouco a partir desse olhar. E para discutir isso com vocês, eu vou transitar por 2 pontos, tá? Então, primeiro, eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão da culpa, né? O que eu pensei quando eu coloquei esse título, né? A culpa é de quem? Então, um ponto eu quero discutir com vocês produção de subjetividade. É isso que a gente vai construindo ao longo da vida e não se dá conta, né? Em geral, a gente vai naturalizando, a gente vai individualizando questões que são coletivas, questões que são sociais. Não é isso? A gente vai se apropriando de uma série de questões na vida e a gente naturaliza como algo que é individual, como algo que diz respeito a nós, e a gente não coletiviza, a gente não torna social. Então eu queria discutir um pouquinho o que eu estou chamando de culpa, né? Por que eu estou dizendo a culpa é de quem? Eu quero provocar um pouco essa reflexão sobre esse conceito de culpa como algo que a gente reconhece como só nosso, né? A gente não devolve como coletivo. Inclusive agora na pandemia isso tem sido muito comum, né? Muito comum a ameaça do retorno às aulas e pessoas, por exemplo, pedindo demissão do trabalho, pessoas dizendo que vão abandonar os seus trabalhos porque não voltam a trabalhar nesse momento de pandemia, por conta da preocupação do contágio, né? Gente, é uma questão social coletiva, as saídas precisam ser coletivas e não individuais. Sempre escuto pessoas dizendo, eu sou grupo de risco, eu não posso voltar, e fico me questionando quem não é grupo de risco, né? Quem é esse grupo de risco? Bem, temos lá os idosos, pessoas com comorbidades, mas é um vírus desconhecido. A gente não sabe como ele pode rebater em todos, em cada um de nós, né? Então pensem nisso. Quem é o grupo de risco de fato, né? Como é que a gente tem certeza quem é grupo de risco, quem não é grupo de risco? Todos nós somos grupos de risco, de certa maneira, né? Então pensem nisso. A gente tem transitado por recursos individuais quando são demandas coletivas. Então eu acho que é uma questão pra gente pensar. Eu queria daqui a pouco colocar um pouco a lupa nisso. Então é um ponto que a gente vai discutir. E o outro ponto que eu quero discutir com vocês são as contradições da escola. Que contradições são essas que eu estou apontando aqui no título da live, principalmente pensando em ensino online, ensino à distância. Por quê? Porque a gente tem colocado, em geral, a culpa, se é que eu posso chamar assim, né? Eu estou me nomeando como culpa, no ensino online, ou remoto, ou à distância, seja lá que nome a gente for dar. A gente tem dito hoje que a criança não aprende, que a criança tem dificuldade, que as famílias não conseguem acompanhar, que tá difícil. Bem, eu fico pensando que talvez a pandemia tenha só amplificado, agudizado algo que já era nosso, algo que já era estrutural da escola. Então também quero falar um pouco disso, né? A culpa é do EAD? A culpa é do ensino à distância? Somente isso? Ou já tínhamos outras questões dentro da educação que nesse momento de pandemia só se amplificou, se esgarçou, escancarou, né? Então é pra gente pensar. E um outro ponto que eu quero também falar de uma certa contradição da educação é a educação infantil. Vocês já ouviram dizer que as escolas estão fechando, né, de educação infantil, as escolas privadas, tem todo um abandono. Também queria falar um pouco disso, porque também me parece que já é um movimento que se amplificou com a pandemia. Então esses são os 2 pontos que eu quero conversar com vocês hoje. A questão da culpa e a questão das contradições da educação, em especial a educação online e a questão da educação infantil, tá? E depois eu vou responder as perguntas. Se tiverem perguntas, eu recebi algumas ontem aqui pelo Instagram.
tá? E vou respondendo aí com vocês. Bem, então, pensando no nosso primeiro ponto, que é a culpa, né? Quando eu coloquei esse título, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu estava querendo provocar vocês a uma reflexão sobre o quanto a gente, em geral, é capturado por um paradigma, tá? Estou tentando provocar vocês com essa reflexão. Problema, solução. A gente vai aprendendo socialmente que para todo problema há uma solução. Só que nem sempre, e em geral, a gente acredita que a solução está fora da gente, né? Então, reside alguém em algum lugar que vai resolver por mim. Gente, não é à toa que a gente acredita salvador da pátria, a gente acredita que vai vir alguém que vai resolver por nós. Então isso é algo que nos atravessa, a gente vai se constituindo assim, historicamente, socialmente. Em psicologia social chamamos isso de produção de subjetividade. A gente vai produzindo subjetividade. E a gente vai se desabastecendo, né? A gente vai se esvaziando de potência. A gente acha que a resolução não está em nós, está no outro. E a gente vai se esvaziando. Então, com isso, a gente acredita que não temos recursos para resolver determinadas questões, a gente nem olha para dentro. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Que a gente tem que olhar e refletir o quanto a gente olha para dentro, o quanto a gente consegue compreender a nossa implicação em determinados fenômenos. Então, estou falando disso porque nesse momento de pandemia tenho também percebido uma certa fala de esvaziamento, né? Como se eu não tivesse recursos para lidar com esse processo de ensino-aprendizagem. Enfim, tá dado, é assim, a culpa é de um sistema, a culpa é da escola, a culpa é da família, a culpa é do aluno, não é isso? Então, quando eu provoquei o título, era pensando o quanto a gente não olha para dentro. Em geral, a gente vai olhando apenas para fora, né? O quanto a gente vai se desprovendo de potência reflexiva. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente vai se esvaziando e a gente não vê possibilidades de mudança, de ruptura. Mas entendam que isso é produção, né? A gente vai se constituindo assim ao longo da nossa vida, né, ao longo da nossa história. Então eu não estou aqui dizendo que é o A, o B ou o C, né? Eu estou dizendo que é uma produção social, né? A gente não olha para dentro, a gente aponta o dedo para o outro e a gente vai se esvaziando de capacidade de transformação. Isso que eu estou dizendo, inclusive, é a aposta da psicologia, né? O que um psicólogo tenta provocar no outro é uma capacidade reflexiva, né? A capacidade do indivíduo poder falar e poder se ouvir e poder elaborar, refletir, né? Essa é a nossa grande potência dentro da psicologia. O que é terapêutico em psicologia é você falar e você se ouvir. Se eu busco um psicólogo, não é para ouvir a fala do psicólogo, é para ouvir a minha fala, né? Esse psicólogo, ele entra como um provocador da minha fala. Então essa é a questão e é aí que eu quero chegar, né? O quanto a gente não fala e o quanto a gente não se escuta. Então pensem, é uma provocação, tá, gente? A gente fica muito capturado aí pela solução do outro e pela culpa também que tá no outro e vai se esvaziando. E com isso eu fico pensando também que a gente, em geral, fica capturado na questão dos papéis, né? Qual é o nosso papel? Essa pergunta é muito comum, né? Então, eu, enquanto psicólogo, qual é o papel do psicólogo? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do pedagogo? Essa questão do papel, esse conceito também me preocupa, porque me parece que ele nos engessa. É como se tivesse um script que a gente tivesse que seguir, e se eu não estou seguindo esse script, bem, não há o que ser feito. É como se tivesse um engessamento, né? O que eu quero dizer com isso saiu do script, não tenho respostas, não sei o que fazer. Entendam que em tempos como esses de pandemia, um dos grandes ensinamentos é poder pensar fora da caixa, né? É poder pensar que potência é essa que eu tenho de fazer diferente ou de me constituir de modo diferente. Então, digo a vocês que talvez a pergunta não seja qual é o meu papel, mas que práticas eu produzo, né? Acho que esse é o ponto. Que práticas eu produzo com o saber que eu tenho? Eu acho que é aí que está a questão,
Não é qual é o meu papel, mas que práticas eu consigo colocar em cena, colocar em ação com o saber que eu tenho. Acho que isso é bem potente, pensem nisso. Então, quando eu provoquei lá a culpa é de quem, eu estava falando exatamente desse movimento. Eu preciso olhar para dentro e entender que práticas eu consigo colocar em ação com o saber que eu tenho. Sair do engessamento do papel, né? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Talvez não. Que práticas eu produzo com o saber que eu tenho? E aí, avançando, a questão das contradições, né? Qual é a contradição que tem me preocupado, que tem batido muito na nossa porta? É a questão do ensino à distância, né? Eu recebi uma pergunta ontem que me pediram para diferenciar o ensino remoto do ensino à distância, né? Do EAD. Gente, qual é a diferença? O ensino remoto, isso que a gente tem chamado de ensino remoto, seriam aulas teletransmitidas, mas que acontecem ao vivo. Isso aqui que a gente está tendo agora, essa live, ensino remoto. Então, a gente entra ao vivo. Esse aluno consegue interagir de modo síncrono conosco, fazer perguntas. Isso seria o que a gente está chamando de educação remota. E esse ensino à distância, o famoso EAD, seriam aulas gravadas, né? Aulas que já foram gravadas e são transmitidas. Então, isso seria uma grande diferenciação. Talvez tenham aí outras nuances, mas essa é uma diferenciação importante. Veio essa pergunta ontem e estou aproveitando já para dissolver, né, para esclarecer. Bem, então quando eu falo de aula online, seja ela online, remota, EAD, isso que a gente está vivendo agora em tempos de pandemia, tenho ouvido, não sei se vocês também, mas eu tenho ouvido uma queixa das pessoas, dos professores, dos alunos, das famílias, querendo voltar o quanto antes para o espaço da sala, porque no à distância está difícil, a aprendizagem não acontece, e fico pensando, claro, né? A gente tem muitas questões nesse ensino remoto, à distância, até por conta de contradições da nossa própria educação, não acham? O que a gente tem visualizado nesse ensino à distância? Escolas muito conteudistas, muito conteúdo. O foco não é na aprendizagem, é no ensino. A gente tem um pouco essa gestão paternalista, vou chamar assim, né? É uma certa gestão paternalista do processo de ensino-aprendizagem, onde eu tiro do aluno, né? Esvazio do aluno, por exemplo, a capacidade dele de pesquisa, né, do aluno pesquisador, uma certa autonomia desse estudante, a capacidade criativa dele, inventiva. É porque isso, gente, não é a nossa escola. Por isso que é uma contradição, né? É uma contradição nesse sentido. O EAD, nesse momento, só agudizou algo que já é nosso. Então, a nossa escola, ela não fala em geral da vida, ela é muito conteudista, como se isso fosse meramente isso, fosse educação, não é isso? E a gente sabe que educação é muito maior do que um conteúdo escolar, esse conteúdo mais engessado, né? Educação é maior que isso, educação é consciência crítica, educação é poder falar de questões planetárias, sociais, sustentáveis, mas a gente foi aprendendo que educação tem a ver com esse engessamento de conteúdo, né? Muito conteudista. Então, o que a gente tem vivido nesse momento é um esgarçamento, é uma amplificação de questões que já nos atravessavam, né? Então, essa questão do repensar a nossa escola me parece que vai ser urgente, né? Eu tenho dito que ninguém vai sair imune desse momento de pandemia. De fato, né, eu acho que teremos muitas mudanças daqui para frente. Inclusive, acho que esse modelo híbrido, né, tem sido chamado assim, talvez vai fazer parte do nosso cotidiano, né? Acho que vai intercalar educação presencial, né, física, com essa presença digital, né, dessas aulas remotas ou online, né, em EAD. Então, fico pensando que isso que a gente tem reclamado, se queixado muito, como se o chão da sala de aula garantisse a aprendizagem, né? Então, eu escuto às vezes falas um pouco saudosistas, nostálgicas. É como se o chão da escola fosse garantir a aprendizagem e não necessariamente, né? Lembrando que o conteúdo que a gente ainda tem na escola é extremamente conteudista, extremamente formatado,
né? Talvez as escolas, nesse momento, que estejam tendo entradas e discussões mais interessantes, tenham outras apostas, né, de fazer pedagógico, outras apostas de aprendizagem, de aluno, a interação com a família também já acontecia de modo potente. Então, só para a gente pensar, né, o quanto a pandemia, eu não posso responsabilizar a pandemia ou dizer que o ensino online é o vilão, não é isso? Já tivemos falas dessa natureza e já ouvi muito isso. Tem questões que já eram nossas. E a gente vai precisar repensar e rever, inclusive a formação dos professores. Não é isso? Que sempre me preocupa um pouco a formação desse professor, o quanto a gente vai, né, sendo muito formatado, e quando a gente pisa no chão da escola, é um outro contexto, um outro cenário que se apresenta. Estou falando do professor, mas estou falando da psicologia também, né? O quanto a nossa formação caminha numa direção, e quando a gente entra na ponta, na prática, o cenário vivo pulsante se apresenta e a gente precisa se repensar aí. Então, eu tô vendo aqui que vocês estão trazendo comentários, eu não tô conseguindo ler, mas daqui a pouco eu volto e a gente vai retomando e vai discutindo, tá? A partir do que vocês estão apontando aí. Bem, então, queria falar disso, desse online, né? O quanto ele talvez tenha escancarado questões que já eram nossas, dificuldades nossas, inclusive da nossa formação acadêmica. Eu acho que é essa provocação que eu queria trazer. E a outra provocação, antes de entrar nas perguntas e comentários, é a questão da educação infantil, que é uma outra contradição, né? Não sei se vocês estão acompanhando, eu até compartilhei recentemente aí no Instagram reportagens dizendo que as escolas particulares, né, de educação infantil estão fechando, né? Tá tendo um esvaziamento nesse momento. E aí eu fico pensando, gente, educação infantil, se a gente for olhar para esse segmento historicamente, a gente já tinha um certo olhar para esse espaço como um brincar da criança, um mero brincar, um mero ocupar o tempo, né? A gente já tinha uma fala um pouco contraditória, né? Então, mais uma vez, o que a gente está vivendo agora na pandemia é uma amplificação de algo que a gente já ouvia, algo que a gente já tinha pistas, né? Dessa educação infantil como algo menor. E eu digo a vocês, gente, tem muito, uma criança, né? A gente tem muito ainda a aprender antes de ler e escrever. Não é isso? Antes de ler e escrever, a gente ainda tem muito que aprender. E o processo da educação infantil me parece precioso, me parece valioso, né? Essa criança poder ser estimulada, a questão da motricidade, da musicalidade, do autoconhecimento, a questão do corpo, o brincar, que não é qualquer coisa, né? Esse brincar, que eu sempre digo que o brincar é o ensaio da vida, né? O brincar é o ensaio da vida. E além disso, né, eu sempre também gosto de dizer que o brincar é sinônimo de saúde. Saúde, uma criança que não brinca, preocupa. Hoje mais cedo a gente teve uma discussão sobre autismo, né, num colégio, numa escola, enfim, de formação de professores. É isso, né, a gente precisa entender que o brincar, o não brincar é um sinal, é um gatilho de que algo ali não tá bem, não tá bacana. Então, educação infantil me parece um momento precioso, importante. Inclusive, acho, e tem um autor português que diz isso, que é mais importante ir à educação infantil do que ir à universidade. Porque se eu não passo por esse processo, se eu não estimulo a minha motricidade, o meu autoconhecimento, né, o autoconceito, conhecimento de si e do outro, se eu não tenho estimulação adequada, talvez eu nem consiga chegar à universidade, talvez eu não consiga desenvolver habilidades importantes, a questão da motricidade fina. Então, é muito importante e me preocupa esse esvaziamento que a gente tem tido, né, de famílias, então, abrindo mão desse processo educativo do seu filho. Então, fiquem atentos a isso. Eu só estou alertando para essa questão, que essa fala do fechamento das escolas de educação infantil, ela vai ao encontro de algo que já era nosso, de uma certa desvalorização dessa etapa, desse segmento da formação. Então,
fiquem atentos a isso, né? Eu acho que isso não é qualquer coisa, isso diz muito sobre o nosso processo, o nosso modo de ser e estar na escola. Eu atuo em escolas, né? Eu tenho ouvido muito isso, uma preocupação com o retorno às aulas e uma preocupação imensa dos professores de educação infantil. Acho, inclusive, que esse retorno às aulas nesse momento, tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Eu já vou trazer aí a minha possibilidade de resposta. A pergunta é possível um retorno às aulas? O que fazer quando a gente for retornar para as aulas? Estou até buscando aqui a pergunta, daqui a pouco eu leio ela para vocês na íntegra. Mas eu já digo isso, né? Que nesse momento, o que a gente tem de oferta no retorno é a escuta. Eu preciso ouvir professores, preciso ouvir os alunos, preciso ouvir as famílias. Não está dado, né, o que vai ser feito. A gente já começa a volta com conteúdo acadêmico, pedagógico. Não, vai ser preciso um tempo de escuta, de acolhimento, de fala. Talvez as famílias, as crianças, os professores venham com muitas questões, né, com muitas questões psíquicas, com muitas perdas de vidas, inclusive, perdas de segurança financeira. Então, muito medo, né? Eu acho que essa questão do medo é algo importante. A gente precisa falar desse medo, né? Disso que nos preocupa. Eu comecei falando do grupo de risco, né? Grupo de risco somos todos nós. Quem é um grupo de risco? Somos todos nós, né? É um vírus desconhecido, a gente não sabe como ele pode rebater em cada um de nós, né? Todos nós somos grupos de risco. Então, como eu tenho dito nas últimas lives, não sairemos imunes desse momento de pandemia. A escola também não. Então, o retorno é para poder falar sobre isso, né? A gente talvez precise garantir esse espaço de fala, de escuta. E a preocupação do EDI é exatamente essa, né? Das crianças de educação infantil. Como é que a gente mantém distanciamento, né, social na educação infantil, crianças pequenas? Como é que a gente consegue ter toda essa regra de ouro, né? Todo esse protocolo que tem sido preconizado com a educação infantil? Desafio, né? Desafio. Então, não sei se a gente consegue de fato retornar na educação infantil nesse momento, né? Mas vamos caminhar e vamos ver o que pode vir aí. Vamos acompanhar esse movimento, né? Eu acho que o que tem preocupado todos nós é um possível retorno com pandemia, né? E não sem pandemia, e não pós-pandemia. Mas vamos lá, então eu recebi algumas perguntas, eu fiz algumas provocações, eu tô vendo que vocês estão comentando, daqui a pouco eu vou voltar aí pra gente poder discutir. Deixa eu só trazer as perguntas que enviaram pra mim ontem. Bem, uma pergunta foi essa que eu já respondi, a diferença de um ensino remoto para o ensino à distância. Exigência, essa foi uma pergunta, achei bem interessante. Alguém me perguntou ontem, mandou essa pergunta. A gente pode ter a mesma exigência do ensino presencial no ensino remoto? Me parece que essa pessoa está falando de avaliação, né? A mesma exigência de conteúdo e de avaliação. Gente, a minha perspectiva sobre esse tema estamos vivendo um período de excepcionalidade. O que a gente precisa garantir nesse momento com relação à escola e às crianças é uma vinculação, é um não esgarçamento ainda maior desse processo escolar, educativo, né? Essa escola ela tem entrado nas nossas casas como um modo de manter vivo, inclusive o contato com essa figura pedagógica importante que é o professor, até a questão do contato com os colegas, né? Eu acho que isso é importante. Então, conteúdo pedagógico, provas, avaliações, eu acho que nesse momento não é o que está em jogo. E aí uma outra pergunta foi, a gente vai perder o ano letivo? É preciso no ano que vem retomar o conteúdo desse ano? Talvez seja um caminho, né? Acho que a gente vai precisar decidir, pensar juntos, mais uma vez, saídas coletivas. A gente vai precisar devolver isso, inclusive para as escolas, para os órgãos competentes, né? Secretaria de Educação, Ministério da Educação. Como é que a gente lida com isso? Que é um momento de excepcionalidade, é um momento que a gente não sabe lidar, é um momento do não saber.
E a gente precisa ter tranquilidade de entender que é um momento do não saber. Inclusive, esse ensino à distância na educação básica é muito novo, né? A gente não tem experiência na educação básica com EAD, a gente não tem estudos, não tem pesquisas nesse campo. Então, a gente não sabe e a gente precisa ter tranquilidade de admitir que a gente não sabe. A gente precisa pensar com o outro, junto com o outro. Por isso, a provocação da live, né? Estratégias coletivas. Então, se esse ano vai ter que ser repetido, talvez, vai saber, né? Vamos pensar no que vem aí, o que nos espera no futuro, como é que a gente pode fazer o conteúdo pedagógico circular de modo com qualidade, né? Eu percebo que algumas escolas estão primando pela quantidade de conteúdo, escola privada, né? Gente, quantidade não é qualidade, então nesse momento acho que é preciso garantir e primar pela saúde mental das crianças, das famílias, dos professores, né? Tem que ser leve, tem que ser suave. Se tá sofrido, se tá penoso, gerador de sofrimento, alerta, né? A gente já está vivendo um momento difícil, de excepcionalidade. Então, essa pergunta também aparece muito para mim, né? Mas o meu filho não tem interesse na aula online, ele não quer participar. Gente, se ele não tem interesse, se ele não quer, vamos pensar junto, vamos avaliar o que tem vindo como conteúdo, é possível para ele acompanhar. Então é preciso que seja leve, né? Já disse isso em algum momento e vou repetir: nossa casa tem que ser lugar de vida, tem que ser refúgio. Se tá sofrido, se tá penoso na nossa própria casa, vamos avaliar, vamos ver se é isso mesmo, se é por aí que a gente tem que ir, né? Então, pensem nisso. Deixa eu ver, tinha mais alguma pergunta aqui. Após a pandemia, o ensino remoto deve ser mantido? Foi uma pergunta que eu recebi. Também já falei um pouco disso aqui hoje, né? Talvez sim, talvez a gente tenha aí no futuro um modelo híbrido, né, de educação, onde haja integração entre modelo remoto e o modelo presencial, né? Talvez a gente tenha essa relação, sim. Bem, deixa eu ir puxando aqui para ver. Vocês foram falando comigo aqui e eu vi questões interessantes. Não pude parar para ler, mas vou voltar aqui pra gente. Deixa eu ver. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Bem, a questão da... Aqui, voltei, tô vendo aqui. Do perder tempo, né? Eu tô vendo aqui que a Dai Casotti tá dizendo aqui pra mim que a questão do buscar culpados, né? Isso é uma questão importante. É preciso que a gente se coloque nessa posição mais ativa, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O ativismo, né? Que a gente precisa ter. A questão da escola,